Ainda sobre a natureza humana no Talmud, em frases dos nossos sábios, encontramos em Baba Metzia 38a, Adam rotze bekav shelo mitisha kavim shel chavero. Uma frase conhecida, célebre dos nossos sábios, que descreve muito a natureza humana. É importante saber que uma pessoa deseja e aprecia, valoriza mais uma medida sua, mais do que 9 medidas do seu amigo. Então vamos dizer, uma pessoa com seu trabalho, com seu esforço e empenho, ele ganhou 1000. Certo? Por outro lado, ele ganhou de presente do seu amigo 9.000. Se fala que essa é a natureza humana, que nós valorizamos mais os 1000 que nós ganhamos à custa do nosso esforço, com o nosso suor, mais do que os 9.000 que nos foram presenteados. Então isso também é algo significativo, que os nossos sábios aqui, eles nos descrevem que o ser humano é apegado não só àquilo que é dele, que pertence a ele, mas aquilo que foi obtido por ele, aquilo que veio com o esforço dele. A pessoa valoriza muito mais, talvez seja uma quantia bem menor, ou algum objeto de menos valor em relação ao resto que lhe foi presenteado, herdado, etc. Mas aquilo que a pessoa conquistou, às vezes as duras penas, com o seu trabalho, o seu esforço, ele tende a valorizar isso mais do que 9 medidas do seu amigo, que lhe foram concedidas pelo seu amigo ao chegar à sua mão. Essa é a tendência nossa de valorizar aquilo que nós fizemos e obtivemos. Ainda no Tratado Baba Metzia 8b, afirmam os nossos sábios, Ein Adam chote velo lo. Uma pessoa não peca a não ser que seja para si mesma. Uma pessoa, sabe, se dizem para alguém, sabe o que? Vá roubar para mim. Né? Uma pessoa não vai ir roubar para o outro ou pelo outro, ou fazer qualquer coisa ruim e errada se ela não tiver um interesse pessoal nisso, um interesse próprio. Porque sempre que a pessoa faz algo errado, comete um pecado, uma transgressão, alguma coisa talvez antiética, o que for, então isso também os nossos sábios baseiam-se nessa regra. Se a pessoa fez, não pode dizer que fez a mando do outro, a pedido do outro, etc. Sempre que a pessoa comete um delito, faz uma coisa errada, ele tem um interesse pessoal, ele tem um envolvimento pessoal nisso, porque caso contrário, só pelo outro, ele não faria. Se já é para pecar, deixa o outro pecar, né? Deixa o outro se expor ou cometer aquele erro. Então, se a pessoa efetivamente foi lá e fez, se ele fez é porque ele tem um envolvimento pessoal, porque ninguém peca só pelo outro. A pessoa peca porque ele tem uma participação, ele tem um prazer, ele tem um interesse ou um benefício nisso. Se ele não tivesse interesse próprio, que essa também é parte da natureza humana, que nós agimos a favor dos nossos interesses em todos os sentidos, né? São raras as pessoas que se desprendem totalmente do seu ego e são totalmente altruístas, etc. Da mesma maneira, em Sanhedrin 9b, dizem os nossos sábios que Adam karov leatzmo, o ser humano é próximo, muito próximo, mais próximo do que tudo, próximo a si mesmo, próximo a si próprio. Então isso tem algumas implicações e até implicações legais. Por exemplo, parentes, familiares não podem servir de testemunha para uma pessoa. Por quê? Porque ele é um karov mishpacha, eles são próximos, com laços sanguíneos, laços familiares. A própria pessoa também não pode testemunhar sobre si. E isso nós também entendemos como uma pessoa não pode atestar sobre si. Nós temos, na nossa subjetividade, nós perdemos a objetividade. Por quê? Porque a pessoa é tão próxima de si, por natureza, todos nós puxamos a sardinha para o nosso lado. Por isso,
a nossa colocação, nós temos pontos cegos em relação a nós mesmos. É difícil nós mesmos sabermos olhar para um espelho, não é? Medindo e avaliando de forma precisa quem somos nós, o que estamos fazendo e quanto estamos sendo bem-sucedidos e assim por diante. Mas de qualquer forma, o sentido literal aqui, Adam Karov Leatzmo, a pessoa é próxima de si, que a pessoa, em primeiro lugar, essa natureza humana também, a pessoa se preocupa consigo mesma. Em primeiro lugar, a pessoa se preocupa com o seu benefício, seu interesse. Por quê? Porque antes de ser próximo do seu amigo, do seu companheiro, do seu colega, acima de tudo, essa realidade, a pessoa é muito próxima de si mesma.